Hienas andam em bando, disse Wu. Mas não havia animal na arena, só fome com rosto de pacto. Eram comedores de carcaça ontológica, presenças que farejam guerras para devorar restos de destino. Atrás do velho, elas sorriram sem honra, enquanto a arena Omnimundos primevos respirava extunk. Tão antiga que parecia ter esperado aquela frase desde antes de sua própria criação. O velho veio em forma bélica marcial principal, 90% de uma antiguidade armada, armadura de eras, correntes douradas do não-tal, cajado de osso curvado pelos primeiros erros, olhos vazios queimando o campo como julgamento antigo. Permaneceu imóvel, sorriso frio no rosto jovem, cabelos brancos como vicissitude sobre pastas, palavra inteira, destino imóvel, presença sem recuo. O cajado desceu primeiro, não golpeou apenas pedra, golpeou a certeza da pedra. Tentou ensinar o chão a errar sua estrutura, tentou plantar falha primordial no corpo da arena. A pisada primeira veio logo depois, e cada impacto quis rasgar a renderização pra trás, como se o campo nunca tivesse sido estável, como se o passado pudesse trair o próprio nascimento. Mas Wu abriu o mundo dourado sem gesto excessivo. A arena não mudou de cor, mudou de obediência. Nenhuma lei externa teria primazia sobre seu tal. O golpe do velho entrou no domínio e perdeu soberania. Então a torre do paradoxo surgiu em dobra parcial, não como torre visível, mas como contradição armada. O ataque chegava, mas sua causa se recusava a chegar. A violência tropeçou no próprio fundamento. E a palavra não muda, o destino não se move. Deu o passo do jovem mestre e o espaço se colocou sob seus pés. Como discípulo antigo, não houve pressa, não houve espetáculo, apenas o avanço de quem não pede caminho. O velho rugiu e as correntes douradas despertaram, buscando corpo, sombra, nome, promessa. As correntes do não-tal não queriam ferir a carne, queriam prender a base que sustenta a declaração. Uma corrente buscou o nome de Wu, outra buscou a sombra de Wu, outra buscou o destino que Wu jurara não alterar. Outra tentou tocar a palavra antes da boca, mas a palavra permanecia onde estava, mais pesada que o ferro, mais clara que o céu partido. Atrás de Wu, uma mandala incompleta respirou, ainda sem nome, ainda sem plena revelação, mais densa como montanha antes da montanha nascer. Um arquétipo consumado vazava em fragmentos, não para vencer, mas para medir. A presença dele era quase silêncio, e mesmo assim as correntes pararam a um palmo do peito, como serpentes, lembrando o limite da própria ousadia. O velho forçou o cajado contra a arena outra vez. Primeiros erros rangeram dentro da madeira óssea. A pisada primeva quebrou camadas de som, e o passado da arena tentou abrir rachaduras, mas o stunk já havia sido selado pelo gesto de Wu, e o mundo dourado sustentou cada pedra retroativa. A torre do paradoxo riu sem voz, dobrando causa impacto em um nó impossível.
sangrar interpretação. Que destino imóvel talvez aceite inclinação. Sorriu sem responder. A primeira batalha ainda era dele. E os comedores de carcaça avançaram contra a declaração. As bocas avançaram contra a declaração. Não contra a carne, não contra o osso, não contra o sangue. Morderam a borda da frase como vermes de trono, buscando uma sílaba frouxa, uma fresta de sentido. Um eco torto onde a palavra pudesse sangrar. Comedores de carcaça ontológica cercaram a arena. Entidades que nunca vencem guerras, mas chegam sorrindo quando o destino cai ferido. Usar apenas um pode incluir ecos. Se a arte deriva dele, ainda é uma só. Se o destino não muda, mas se curva, isso conta. Se a palavra permanece, mas o sentido se desloca, ele perdeu. Assim sussurravam os credores de pactos podres, parasitas de tronos falidos, coletores de sangue antigo, devoradores de restos dos arquétipos consumados, todos famintos pela menor rachadura. Olhou para o bando sem surpresa. Seu deboche não era riso, era classificação. Quando a presença foi ida, pesada, rebaixada, hiena disse o silêncio de seus olhos. Não por forma, mas por costume. Não por corpo, mas por fome. Não por espécie, mas por honra ausente. E a arena registrou o insulto como sentença funcional. Então ergueu os dedos e pintou a arte da pintura abstrata abriu linha sobre o vazio. traços dourados, negros e brancos. Não como beleza, mas como lei redesenhada. Cada pincelada retirava uma permissão indevida. Cada curva fechava uma via de interferência. Cada mancha declarava aos oportunistas: Vocês não são guerreiros, são resíduos com dente. o riso de carniça ontológica veio em ondas, Tentando corroer testemunha, honra e coerência. mas Bankai Kaikan Despertou dentro da arena. A mordida virou coleira. A acusação voltou como selo. A fome retornou para a própria boca. Aquilo que tentava devorar a palavra de vulgo começou a engasgar com sua própria interpretação. Shinjiro Meruem abriu o invisível. Viu os pactos escondidos sob os mantos, as intenções dobradas atrás do riso, as mãos que fingiam prece enquanto afiavam roubo. Viu quais sombras o velho alimentava, quais nomes vendiam testemunho, quais restos de destino eram carregados como moedas, quais carcaças ainda fediam a presença primária. Genshin ergueu leis vivas no campo. Elas não gritavam, não ameaçavam, não pediam culto. Apenas estavam leis com olhos, leis com mãos, leis com lâminas calmas. Quando os devoradores de declaração saltaram, As leis os encontraram no meio do gesto. não os mataram de imediato. Negaram a eles o estatuto de participante. O então executou o corte de permissão negada. Não cortou pescoços, Cortou autorização, não abriu ventres. Abriu a mentira da presença dele. a Ina viu que aquelas bocas não eram desafio.
Era uma interferência inferior, fome lateral, carniça tentando chamar-se destino. O velho alimentou o bando com parte de sua presença. O pacto de caça compartilhada queimou nas bordas. Por um instante, as hienas metafóricas cresceram, não como animais, mas como fome organizada. O coral de testemunha falsa começou a cantar. O quebrou, o violou, o mentiu, mas a palavra imutável permaneceu inteira. E o mundo dourado recusou o falso testemunho. Então, uma das presenças rastejou até os restos antigos, onde fumengavam fragmentos dos 13 arquétipos consumados caídos. Abriu a boca como ladrão de sepultura, tentando devorar a grandeza morta para sobreviver. O velho viu a carniça e sorriu. Das sobras da presença primária, Ergueu 13 sombras e exigiu que a vergonha tivesse segunda chance. E as réplicas distorcidas começaram a nascer. Das sobras da presença primária, 13 sombras nasceram. Não como verdade, mas como recomposição profana. Cada uma vestia uma face de grandeza caída. Cada uma carregava o cheiro da carniça ontológica. Cada uma queria provar que a vergonha podia voltar armada. O velho ergueu o cajado dos primeiros erros, e as 13 réplicas cercaram na arena como falsos sóis, tentando convencer o céu. Mas não moveu a palavra, não moveu o destino, não moveu sequer o sorriso. A mandala incompleta atrás dele abriu sua primeira eternidade. Então o segredo foi dito sem pressa. Seu nome transfigurado torna-se personagem. O absoluto transfigurado torna-se arquétipo consumado. E um único arquétipo bastaria. Sai, Shenmue, o arquétipo consumado da presença inamovível. Não personagem, não técnica, não ornamento de poder, mas absoluto com destino, corpo e autoridade. Como raiz que ancora, sai, como selo que fixa. Shenmue, como profundidade que sustenta o não movido. Uma presença que não disputa o chão, ela é o chão. A mandala viva abriu-se atrás de Du, não desenhada, mas respirada pelo próprio critério. Suas linhas não brilhavam para serem vistas, brilhavam porque a falsidade não suportava ficar perto. Os comedores de carcaça recuaram um passo, as 13 sombras avançaram mesmo assim, trazendo coroas quebradas, leis tortas, halos remendados e a fome de serem chamadas de arquétipos novamente. Miai girou no silêncio da arena. Tempo, espaço e destino reconheceram a mão de Wu. Mas o destino de Dabu não mudou. O tempo das réplicas ficou sem linha firme. O espaço ao redor delas perdeu cumplicidade. Futuro que a sustentava começou a rachar. Elas tentaram pisar na realidade, mas a realidade não quis servir de testemunha. Nitra abriu consciência, sonho em bem, que o sonho acorrentado marcial do velho vem. Ondas mostrando combates onde o escolher outro caminho, onde mudar a palavra, onde vencerá com pressa. Mas cada sonho foi lido antes de tocar a arena. Cada mente falsa foi desmontada, cada consciência fabricada perdeu centro. O sonho do velho tornou-se papel molhado sob chuva de ferro.
possuía então peso, vida, morte e poder. As 13 réplicas tentaram receber vitalidade verdadeira. Tentaram respirar como se fossem legítimas. Tentaram morrer e renascer em nome da presença primária. Mas vida recusou o falso nascimento. Morte recusou o falso fim. Poder recusou servir imitação. E os corpos de sombra começaram a perder calor. Epinatrium traduziu a vontade de em realidade operacional, não como desejo, mas como execução. o que o via tornava-se medida, o que o média tornava-se sentença, o que a sentença tocava perdia desculpa. As réplicas gritaram em 13 tons de orgulho quebrado. O velho tentou a inversão de arquétipo, transformar a presença em prisão, estabilidade em estagnação. Não se meteu, a prisão precisa cercar ao amor. A presença inamovível não estava cercada, ela era o centro. O golpe do erro anterior caiu sobre a escolha de voo, tentando fazê-la ter sido errada antes de existir. Mas ai, fixou o fato no coração da mandala. A escolha já havia se cumprido. O erro chegou tarde demais para nascer. As 13 réplicas, Avançaram juntas, uma com halo partido, outra com coroa de fumaça, outra com mãos de julgamento podre, outra com olhos roubados da presença caída. não aumentou poder, não chamou outro arquétipo, não alterou palavra, não deslocou destino. Sai, Shimon. Apenas permaneceu. E permanecer foi suficiente. O que era falso perdeu estrutura. O que era distorcido perdeu autorização. O que era imitação perdeu sombra. As 13 réplicas queimaram como documentos inválidos, diante de um selo que não precisa explicar-se. E quando as imitações caíram, o velho veio com punhos, cajado, correntes e a carne antiga da guerra. Quando as imitações caíram, o velho deixou os sonhos para trás. Veio com punhos, cajado, correntes e a carne antiga da guerra. Não veio como presságio, não veio como sombra. Veio como brutalidade vestida de eras, com os 33 aprisionamentos espirituais transformados em arte marcial. Cada passo era cárcere em movimento, cada ombro trazia suspensão, cada cotovelo carregava uma prisão antiga, cada joelho curvava o campo em reversão. O cajado dos primeiros erros girou sobre a arena, assobiando como osso que recorda a primeira falha. Avançou sem alterar sua palavra, com Rinzai Shinmu imóvel atrás do peito. O primeiro choque quebrou o som, o velho desceu o cajado sobre a cabeça de Wu, e Wu recebeu com o antebraço nu. A carne não cedeu, a realidade gemeu. O punho da velhice na seita veio em
seguida, envelhecendo falhas acumuladas no ar, tentando fazer até a resistência parecer cansada. Respondeu com punho final, não ainda como término absoluto, mas como princípio de encerramento em cada golpe. O punho entrou no flanco do velho e o impacto fixou a falha no instante da colisão. O corpo bélico recuou meio passo e esse meio passo soou como blasfêmia para uma antiguidade que não aceitava recuar. O joelho da reversão final subiu contra o, tentando fazer o próprio impacto retornar ao emissor. Mas a torre do paradoxo ainda sorria nas dobras da arena. Reversão encontrou reversão. O retorno tropeçou no retorno, o girou por dentro do golpe, afundando o cotovelo no peito armado do velho como martelo de destino imóvel. Óbvio. Kenshinken despertou no punho seguinte. Não era soco comum, era núcleo de execução absoluta, comprimido em carne. Atingiu a armadura antiga do velho e a coraça feita de eras abriu uma rachadura luminosa. Correntes douradas tentaram fechar a fissura, mas Etsumetsu Hakaisen desceu sobre elas, dissolvendo a permanência falsa do reparo. O velho abriu a boca do último esquecimento. Quis devorar o significado dos golpes de Wu, transformar impacto em vazio, transformar ferida em acontecimento sem sentido. Mas Shinkiru Meruem já viu o intangível, pedir que sustentava mente, sonho e consciência. O significado não foi comido, ao contrário, mordeu de volta. Então chamou a lâmina Ukogane. Ela surgiu como extensão dourada da presença inamovível. Não como segunda promessa, mas como braço marcial do mesmo arquétipo. A lâmina riscou o cajado do velho e faíscas de primeiros erros choveram no chão. O velho rugiu e lançou as correntes, contrapulso, garganta, sombra e palavra. Tirou a lâmina Burana absoluto. Não cortou metal, Cortou o conceito que permitia as correntes chamarem-se prisão. Uma corrente caiu sem saber o que era, outra se partiu antes de terminar o gesto. Os comedores de carcaça tentaram atacar nas margens com mordida de borda e sangue de carniça primeva. Mas Bankai Kaikan devolveu a sujeira aos próprios dentes. O velho ainda era terrível. A arte marcial dos 33 aprisionamentos abriu outro círculo. 33 golpes vieram sem intervalo, prisão sobre prisão, erro sobre erro, velhice sobre velhice. liberou apenas fragmentos Do Shungoku Satsushin, vislumbres de morte, possíveis ao redor do inimigo, sem quebrar a cláusula. sem chamar outro arquétipo, sem deslocar o destino. Então veio o momento Do piso sobre o cajado, dos primeiros erros. não quebrou de imediato. Obrigou A reconhecer eixo superior, o cajado tremeu sob o pé do jovem mestre. O velho sentiu o primeiro erro hesitar e Buda esferiu Kenshinken no peito bélico, partindo uma corrente principal em luz e sangue antigo. A corrente caiu no chão da arena. O velho sangrou, mas sorriu. Já não buscaria apenas a carne de Wu, já não buscaria apenas ossos. Armazenou o impacto com a corrente partida no chão. O velho parou de buscar a carne do mestre e mirou aquilo que Wu havia jurado não mudar.
batida no chão. O velho deixou de buscar a carne do mestre. Já havia sentido o peso do punho final. Já havia visto o cajado tremer sob o pé de Wu. Já havia perdido o sangue antigo diante da palavra inteira. Então sorriu com a boca do abismo e mirou aquilo que Wu havia jurado não mudar. A palavra, o destino, a cláusula viva da arena. A primeira tentação veio como vitória fácil. O espelho abriu-se diante do jovem mestre, mostrando-o vencendo em um único gesto. Se aceitasse alterar apenas uma palavra. Outro espelho mostrou 13 arquétipos consumados em torno dele, todos obedientes, todos radiantes, todos definitivos. A guerra terminava mais cedo. O velho caía sem segunda respiração. Mas essa vitória cheirava a festa. Tinha luz demais pra ser verdade, rapidez demais pra ser critério, glória demais pra não ser armadilha. Os comedores de carcaça começaram o coral da dúvida. Muda uma sílaba, inclina um destino, usa um meco, chama de aspecto. Vence agora, explica depois. Não respondeu. Seu silêncio ficou mais pesado que todos os golpes anteriores. O silêncio da palavra não alterada abriu-se no centro da arena, e nenhuma boca encontrou onde prender anzol. O destino de Wu fechou-se como lótus de ferro, pétala sobre pétala, núcleo sobre núcleo. Não rígido, mas impossível de seduzir. Nada entrava, nada curvava, nada renomeava. Pode significar uma raiz com muitos ramos. Pode significar fragmentos, extensões, reflexos, ecos. Pode significar que a lâmina já foi outra promessa. Pode significar que o punho foi outro arquétipo. Pode significar que a palavra de W já sangrou sem perceber. Então a torre do paradoxo abriu sua câmara interna. Toda interpretação torcida entrou nela como fera faminta. Se Bu mudasse pra vencer, perderia. Se permanecesse o velho, não venceria pela cláusula. Se o eco fosse outro, não seria um. Se fosse o mesmo, não violaria nada. A contradição fechou as mandíbulas sobre a própria tentativa de acusação. O velho ergueu o espelho das vitórias possíveis. Ali, o esmagava o bando com uma palavra nova. Ali, o rasgava o velho com todos os arquétipos. Ali, o alterava um fio do destino. Encerrava a guerra como trovão sem custo. Mas Mugetsu caiu sobre os espelhos. A luz das falsas vitórias apagou-se. O brilho mentiroso morreu sem deixar cinza. A sombra causal reversa suprema veio por trás do instante. Tentou fazer com que o Wu nunca tivesse declarado a regra. Tentou substituir a fala original por outra, alterar o passado da arena Stunk. Fazer da cláusula uma lembrança duvidosa, fazer do destino imóvel uma nota apagada. As arquibancadas invisíveis tremeram. O tempo procurou uma saída falsa. Então os olhos estrelados, quebradores do vazio, abriram-se. Ouviu o corte oculto dentro da causalidade. Viu falso passado tentando vestir roupa de origem. Viu a mentira antes que ela encontrasse documento. Aí o Shinsengan acendeu atrás de sua mente, abrindo o portão proibido da percepção. O que era manipulação profunda tornou-se claro, e o que era claro perdeu veneno.
precisa endurecer, pois seu centro não depende de rigidez. Ela pode ser rio, sem mudar destino. Pode ser vento, sem mudar palavra. Pode ser silêncio, sem ceder sentido. A frase de reapareceu inteira, Gravada no chão, gravada no céu, gravada no passado retroativo da arena. Se minha palavra se alterar, eu perdi. Se meu destino muda, eu perdi. nada havia mudado. Nada havia inclinado. Os comedores de carcaça pararam de rir. O velho percebeu que a tentação falhara. Nem vitória fácil, nem futuro falso, nem espelho, nem ferida, nem sombra causal haviam tocado a cláusula do jovem mestre. Quando a palavra permaneceu inteira, os comedores de carcaça compreenderam que já não havia guerra para eles, havia julgamento. Quando a palavra permaneceu inteira, os comedores de carcaça compreenderam tarde demais. Já não havia guerra para eles, havia julgamento. As bocas que tentaram morder a declaração de Wu recuaram para as bordas da arena ou minimundos primevos. Mas o Extunk fechou as saídas antes do medo nascer. As portas jamais estiveram abertas. As muralhas antigas giraram para dentro. O chão mostrou os rastros dos oportunistas. O céu revelou cada mordida lançada contra a palavra. As sombras onde se escondiam viraram vitrines de culpa. Eles tentaram fingir testemunho, tentaram romper pactos com o velho, tentaram esconder a fome sob mantos de neutralidade. Mas a arena já o chamava pelo nome correto: restos. Então Rinzai Shinmu abriu sua forma plena, não como explosão, não como ornamento de vitória, mas como fato inamovível no centro do campo. A mandala viva atrás de Wu tornou-se eixo retroativo, e toda a pedra da arena girou em torno de sua presença. O único arquétipo consumado, o único centro, uma única cláusula. E nenhuma palavra de Wu havia mudado. O mundo dourado fechou-se sobre a arena, não criou outro domínio, coroou o que já estava selado. O tal de Wu escreveu soberania em cada partícula. Leis laterais perderam voz, pactos externos se desfizeram. Mentira ficaram sem pele, e os comedores de carcaça sentiram que o próprio chão os testemunhava contra ele. A sentença desceu sem grito, A palavra não se alterou, o destino não mudou, o único arquétipo foi usado, o teste foi aceito. a cláusula foi cumprida. A vergonha do bando perdeu o direito de contestação, e o velho viu seus aliados se tornarem espólio. Então veio o desespero, os comedores atacaram todos ao mesmo tempo, sem honra, sem formação, sem arte nobre. A fome da última carniça abriu bocas no ar. O riso quebrado de testemunha falsa tentou cantar. A mordida no espólio buscou restos de arquétipos profanados. Mas o ergueu a mão, e as miríades do dragão responderam. Dragões dourados, negros, brancos e vermelhos rasgaram a arena como linhas de julgamento vivo. Cada darra removeu uma mentira, cada rugido devolveu um predador ao lugar inferior. Restos de destino roubado,
foram arrancados de suas bocas. Fragmentos de poder antigo caíram como dentes quebrados. Os que vieram comer queda aprenderam a cair. A tempestade do dragão varreu as bordas. Nenhuma fresta conservou sombra, nenhum pacto encontrou abrigo, nenhum riso permaneceu inteiro. As miríades dracônicas fecharam o círculo, muralha viva de escamas, olhos e trovões. Os comedores correram em todas as direções e descobriram dragões em todos os caminhos. Então abre o caixão da nilidade celestial. Não para simples prisão, mas para recolher o que não deveria circular. Pactos contaminados, sangue de carniça primeva, testemunhos falsos, nomes roubados, intenções parasitárias, fragmentos profanados. Tudo foi puxado para o silêncio do caixão. Tudo perdeu o direito de voltar ao campo. Alguns foram selados, alguns viraram pó de destino roubado. Alguns foram colhidos como espólio ritual. Alguns perderam pactos e ficaram cascas vazias. Os mais perigosos foram trancados para julgamento futuro. A maldição do insulto se cumpriu. Vieram como comedores de carcaça, terminaram como carniça de sentença. Mas atrás do bando vencido, o velho não recuou. Ele ficou maior no silêncio que restou. Sua forma bélica, marcial, primordial, juntou ruína. Juntou cárcere, juntou fúria, juntou velhice armada. As correntes quebradas estremeceram no chão. O cajado dos primeiros erros rangeu em sua mão. E no centro de seu peito antigo nasceu uma corrente maior que todas. Permaneceu no centro da arena. Crisantemo não se moveu. O mundo dourado ainda julgava. O caixão da nihilidade celestial fechou sua última tampa. Os dragões rondaram em círculo, aguardando nova ordem. Então o velho ergueu a corrente matriz da não-dao, e o bando já caído virou silêncio diante da próxima investida. Atrás do juízo recém-selado, o velho ficou maior no silêncio. Os comedores de carcaça haviam caído, mas a guerra ainda respirava no peito da arena. As correntes partidas no chão começaram a gemer. O cajado dos primeiros erros rangeu em sua mão, e da ruína de sua forma bélica primordial ergueu-se a corrente matriz do não-dao. Veio como elo comum, mas como cárcere central, eixo de ligação. Uma corrente feita para prender não o corpo, mas o fundamento que sustenta o combate. Sua fome não era carne, nem sangue, nem nome. Sua fome era o único arquétipo de Lu. Queria fazer da cláusula uma jaula. Queria tornar a regra do mestre em armadilha. O velho rugiu e a arena tremeu. Sua voz trouxe o grito do fim que continua. A frase de abismo e permanência ferida. Não sou o fim, sou o que vem quando o fim insistir.
A arte marcial dos 33 aprisionamentos abriu-se de novo, agora em colapso brutal, sem ornamento, como se cada prisão antiga quisesse correr para agarrar Rinzai-Shimo pelas bordas. Mas Wu permaneceu no centro, Rinzai-Shimo, forma plena estabilizada, não brilhou pra intimidar, não explodiu para vencer depressa, apenas estava. e por estar obrigou o campo inteiro a orbitar sua medida. O mundo dourado fechou a soberania sobre a arena, e nenhum eco lateral encontrou jurisdição. Então a corrente matriz avançou, cortou o ar como um mandado antigo. Não tentou enrolar o pescoço de Wu, tentou tocar a mandala viva, prendeu o arquétipo, dar contorno ao inamovível, fazer existir um fora de onde o centro pudesse ser arrancado. Por um instante o campo pareceu pesado. As pedras da arena, mini-mundos pra envevo, gemeram como se sentissem o peso do não tal. Dragões de sentença abriram os olhos ao redor. O céu retroativo da renderização Estum, escureceu sem perder clareza, e a corrente tocou a borda da mandala, como unha de abismo raspando em montanha viva. Mas Rinzai-Shimo, não resistiu, resistir seria admitir arrasto. Rinzai-Shimo, Permaneceu, corrente matriz, procurou um exterior, procurou ângulo, puxão, distância, saída, não encontrou. O que é eixo não pode ser retirado do redor, o que é centro não cai para fora da própria centralidade. Então abriu a torre do paradoxo no núcleo do impacto. Se a corrente prende, precisa ver borda. Se a borda, o centro já não é absoluto. Se o centro não é absoluto, a cláusula seria falsa. Mas a cláusula permanecia. Toda corrente só podia tocar sem possuir, apertar sem prender, ameaçar sem realizar. Setsu, a cálice desceu sobre o elo central, Não como brilho, mas como dissolução do direito de permanecer. a corrente matriz queria parecer eterna, inevitável, anterior à liberdade, anterior ao próprio critério do combate. Negou essa permanência falsa, O elo ainda existia, mas já estava condenado. O velho viu a fissura, investiu com toda a carne marcial. Punho da velhice na seita, joelho de cacei, ombro de ruína, cajado dos primeiros erros, quebrado e furioso. Ele já não lutava pelo bando, nem por aparência de soberania. Lutava para romper o instante antes da sentença. girou a lâmina pura no absoluto, não mirou a matéria do elo. Mirou o conceito que permitia ao elo chamar-se prisão. O corte atravessou o nome secreto da corrente, o nome perdeu coesão. A corrente matriz vibrou, partiu-se por dentro, mas o velho avançou entre os estilhaços. Como uma era ferida tentando matar o amanhã. A mandala brena não se moveu, o mundo dourado não cedeu. A fissura no elo sempre cresceu. O cajado do velho caiu em arco brutal. Suas correntes menores rugiram. Seu peito bélico abriu luva-se sangue antigo. E a arena percebeu o que estava prestes a acontecer. A corrente começava a partir, mas a carne primordial ainda vinha. Permaneceu, o velho investiu. Permaneceu, o velho investiu. A corrente abriu sua primeira fratura verdadeira, mas o velho não recuou.
Sua forma bélica, marcial, primordial veio inteira no assalto final. Coberta por ruínas de eras, correntes em febre, o cajado dos primeiros erros rangendo como osso de cosmos morto. Era a maior mão que podia tocar a arena, não um corpo verdadeiro escondido nas profundezas, mas a projeção suprema de sua violência antiga. O velho rugiu e o grito do fim que continua desabou sobre o campo como um manto de extinção. Punho da velhice na seita, joelho de cárcere, ombro de ruína, cajado quebrado ainda feroz. Cada golpe queria provar que a antiguidade basta, que a pressão do velho mundo pode esmagar o centro. Mas Wu permaneceu. Rinzai Shimo não oscilou um fio. O mundo dourado sustentou a soberania do campo. Arenestun que já havia registrado a cláusula. A palavra não mudou, o destino não se moveu. Um único arquétipo bastou. Então o mestre recebeu a investida no eixo do peito e fez do impacto uma medida contra o próprio agressor. Kai devolveu a fúria ao seu emissor. A velhice inaceita voltou como desgaste do próprio velho. A ruína que ele trazia rachou sua armadura de eras. Zetsumetsu Hakaizen passou pela fratura da corrente matriz e dissolveu a permanência falsa de sua investida. O que queria parecer inevitável perdeu o direito de durar. O que queria parecer eterno sentiu o gosto amargo de ser apenas provisório. Então avançou. Não com pressa, não com excesso, não com outro arquétipo. A lâmina Uranami soluto abriu o caminho do golpe, cortando o conceito que sustentava o último ímpeto do velho. Kishinkei entrou como núcleo de execução marcial, e o peito da forma bélica marcial primordial abriu sem luz, feridas, sangue antigo e ecos partidos de uma força que já não podia sustentar-se. O velho tentou, a sombra causal reversa parcial. Quis recuar para antes da ferida, quis esconder a derrota atrás do próprio abismo. Mas a arena já havia gravado a sentença no passado. Mesmo voltando, voltava vencido. Mesmo retraindo, retraía marcado. Mesmo rugindo, rugia com a cláusula de Wu escrita na carne de sua projeção. Então veio o punho final. Não para matar o velho verdadeiro, não para encerrar sua raiz longínqua. Veio para derrubar a mão que ousou tocar a arena. Veio para quebrar a projeção suprema, para partir a forma bélica marcial primordial. como quem fecha uma era de arrogância com um único selo no coração da guerra. O impacto caiu primeiro em silêncio, depois o som chegou. Quando o som chegou, as correntes já se desfaziam. No cajado dos primeiros erros já tombava. A armadura de era já ruía em placas de antiguidade morta. A forma marcial do velho desabou de joelhos, rachada de alto a baixo, incapaz de sustentar outro assalto. Apenas permaneceu no centro. Rinzai Shimo Ainda respirava como fato. O mundo dourado ainda julgava. A arena declara sem voz. A palavra permaneceu, o destino não mudou. A forma bélica marcial Primordial foi derrotada, mas o velho não morreu. O que caiu foi sua forma de guerra, Sua projeção máxima dentro do campo permitido, nas profundezas distantes de Anaidal, onde o verdadeiro corpo repousa além do alcance imediato. Uma presença abriu os olhos no escuro sem fundo. A mão foi quebrada.
mas a raiz ainda sonha.